Fala aí, beleza? Bernardo falando diretamente aqui do canal TechPlace Brasil, trazendo para vocês hoje mais um vídeo. Enfim, vamos falar um pouquinho desse cara aqui, Galaxy Z Flip 4. Aí a gente teve, ainda não tem nem uma semana, o lançamento da Motorola, dia 1 de junho, lá fora no exterior, da linha de dobráveis novas do ano, né, digamos assim. Nós temos aí lá fora chamada de Razr Plus e Razr somente 2023. Eles usam lá fora o ano, mas esses dois smartphones chegam como Razr 40 e Razr 40 Ultra, trazendo um diferencial, levando em consideração a tela desse carinha aqui, do Z Flip 4, uma tela maior na parte de fora. Então faço questão aqui de trazer esse vídeo já pertinho aí da data de lançamento, do possível anúncio ao menos no Brasil da linha Razr. Infelizmente, esse carinha aqui, o Z Flip 4, vai partir antes de eu conseguir testar a linha de dobráveis da Motorola. Então, o que vai ficar aqui de referência nesse vídeo é exatamente as minhas impressões a respeito aqui do Galaxy Z Flip 4. Afinal de contas, a gente faz teste aí de fotografia, faz teste gravando vídeo, faz teste também de performance, jogos e carregamento. Então, depois desses vídeos, nós temos aqui um grande finale com as minhas opiniões a respeito desse smartphone dobrável da Samsung. Pois bem, dobrado, cabe aí em qualquer bolso, em qualquer lugar e muito ergonômico. Considerações a fazer já, antes que você fale, lá vem o Bernardo falando que o smartphone não tem ponto negativo nenhum. Bem, a gente já sabe, já fez essas considerações a respeito do Z Fold 4 e com o Flip é a mesma coisa. Nós temos aqui uma estrutura de dobra, uma estrutura móvel e que, obviamente, pode vir a dar algum tipo de problema com muito mais facilidade do que com um smartphone, digamos que comum, não dobrável. Mas a minha percepção aqui no Flip 4 segue a mesma do Z Fold 4. Eu tinha uma percepção de fragilidade antes de usar o produto. Agora, usando o produto, não tenho mais problema nenhum em dobrar, desdobrar, mas no primeiro momento, realmente, no primeiro dia de uso, eu estava fazendo isso aqui com bastante cuidado, mas depois eu percebi que não era necessário ter tanto cuidado assim, ser tão, não, pegar aqui, abrir devagarzinho e tudo mais. A gente não tem esse problema. Bom, considerações a fazer a respeito de ergonomia, a pegada é muito boa, mas eu tenho as mãos grandes e os botões de volume, eles ficam muito aqui no alto. Então, quando você segura o smartphone com a mão direita, você coloca o dedo certinho aqui no botão de desbloqueio, por digital, mas mesmo assim o botão de volume te obriga a fazer uma ginástica aqui com as mãos. E acontece pior ainda no caso da mão esquerda, digamos assim. E uma parte que me incomodou um pouco é na parte da dobra, que se você passa o dedo aqui do lado, geralmente é onde começa a soltar a película de proteção da tela, esse movimento aqui não tem tanta proteção aqui na dobra, né? E, ao invés das as bordas que a gente tem em volta, elas não estão presentes aqui nessa parte do smartphone, porque obviamente é onde ele dobra. Então, aqui é um tanto quanto mais frágil. Aqui na lateral ela vem toda protegida, chega aqui ela perde essa proteção. Então, o que acaba acontecendo é que você passa os dedos aqui, na maioria das vezes, pelo menos comigo, acontece isso, me incomoda um pouquinho. Falando um pouquinho aqui do seu conjunto de câmeras, a gente sabe que os dobráveis não têm a configuração mais versátil de câmeras. A Samsung deixa isso para a linha S23, nesse caso aqui, né? Nós tivemos no ano passado falando do S22 e eu falei que ele era o smartphone a ser batido, a versão Ultra, e o mesmo posso dizer do S23 Ultra, que provavelmente a gente já esteja com ele nas mãos a partir do início da semana que vem. Enfim, câmera principal com autofoco, sem problema nenhum de uso, todos os sensores gravam em 4K 60, assim como o padrão dos smartphones premium da Samsung. A crítica aqui fica pela ausência, assim como no Galaxy Z Fold, ausência do foco automático na câmera frontal, que seria na parte interna com ele aberto,
Porém, a gente sabe que a gente tem mais flexibilidade para usar o smartphone da maneira que a gente queira, dobrado em qualquer ângulo. Então, basicamente, você não precisa nem de um tripé para se gravar. E mesmo com a telinha diminuta, nós temos aqui a possibilidade de nos enquadrarmos para que a gente possa gravar utilizando o sensor principal traseiro. Então a gente resolve o problema da falta de autofoco na câmera frontal utilizando a câmera principal com todos os seus recursos de autofoco, gravação 4K 60 e tudo mais. Isso daí é um ponto positivo, mas a ausência do autofoco na frontal presente na linha S23, na linha S22, na linha S21, enfim, a gente sabe que nos dobráveis, nenhum já lançado até hoje tem autofoco na câmera que fica dentro do smartphone, com ele desdobrado na frente do smartphone. Então, dito isso, como vocês puderam perceber, eu deixei algumas fotos passando aí na tela enquanto a gente está trocando essa ideia aqui. E o que eu posso dizer é que nós temos aqui essa versão 128 GB de armazenamento, poderia ser 256. Eu uso a maioria dos smartphones com 256 GB de armazenamento interno, então 128 é a metade, a gente fica triste, mas a gente pode dizer que em 2023, 128 GB seria o mínimo aceitável para a gente utilizar o smartphone confortavelmente. A gente sabe que a versão, o Z Flip 5, que provavelmente deve chegar na última semana de julho no Galaxy Unpacked, também vai trazer uma senhora tela do lado de fora, trazendo aí vários outros recursos, talvez os mesmos recursos que a gente tenha no Galaxy Z Fold, afinal de contas a gente tem tela grande do lado de fora e uma tela maior ainda do lado de dentro, então talvez todas as funcionalidades que a gente tem lá vá se replicar no Z Flip 5, mas aqui isso não rola, apenas notificações, algumas outras configurações e também o nosso, digamos que, espelho na hora de utilizar as câmeras traseiras e utilizar essa telinha para a gente se enquadrar melhor e poder gravar o nosso vídeo utilizando aqui os melhores sensores do smartphone. Falando em melhores sensores, nós temos aqui um ultra grande angular, porém não temos foco automático. Então, nesse cara aqui, capturas macro a gente não consegue fazer. A gente consegue dar um recorte na foto que a gente tira, mas não é macro. Então, a gente não tem aquele desfoque que a câmera macro consegue fazer. E também, por exemplo, a câmera de 3x de zoom ótico presente aí na linha S23 dê para fazer e quiçá de 10 vezes, e câmera ultra grande angular com foco automático lá no S23 Ultra somente. S22 Ultra ou S23 Ultra. Se não, não tem foco automático na ultra grande angular, então você consegue gravar um ambiente muito amplo, pegando muita coisa e chegar muito próximo dos objetos sem que você perca a qualidade e tenha ali a sua captura macro, seja em foto ou seja em vídeo. Aqui a gente não tem isso. Então, digamos que é uma experiência agradável de dobráveis, mas para ter uma experiência totalmente diferenciada, eu continuo indicando a linha Galaxy S23, né, que seria a Galaxy S do ano. Então, estamos aqui falando nos Galaxy S23. Falando a respeito um pouquinho aqui das configurações, temos aqui Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, 8 GB de memória RAM, também com o tal do RAM Plus. Além disso, 128 GB de armazenamento interno nessa versão aqui. Agora, se eu indico, se eu não indico, talvez quando ele tiver aí uma queda de preço, talvez com a chegada do Z Flip 5, talvez a gente tenha aqui o Z Flip 4 baixando um pouquinho de preço e até o Z Flip 3 também baixando de preço, mas aquela velha história, as gerações vão passando e a gente tem aqui basicamente ainda um vão e que talvez a Samsung não traga mais, né? A gente já tem o Pixel Fold sem esse vão, a gente tem os Razrs recentemente lançados também sem esse vão, então isso daqui vai acabar, não vai passar mais nada aqui, e é essa a ideia que a gente quer para um dobrável, porque quanto mais justo, menos possibilidade da gente ter qualquer tipo de resíduo na tela
e que possa ocasionar algum tipo de problema nela. Bem, como eu falei sobre a performance, qualquer jogo vai rodar aqui sem o menor problema. Ocorre que a tela ela não é tão confortável para se jogar como uma tela de vidro. Ó, como a tela de vidro. Nós temos aqui diferenças, óbvio. Essa tela aqui, talvez para um usuário gamer que se irrite durante a jogatina, a gente pode começar a pensar em não indicar o Z Flip 3, o Z Flip 4 ou o Z Fold 3, Z Fold 4, exatamente por conta de aqui termos uma película protegendo o vidro ultra fino que permite que esse smartphone se dobre. Então, basicamente, é isso. A experiência foi muito boa de uso. Eu precisava dessa experiência, eu corri atrás de trazer esses dois smartphones para vocês exatamente para trazer as minhas opiniões a respeito. Já está maduro o suficiente para que você tenha confiança para utilizar, para comprar um dobrável. Porém, eu ainda acho que o fator preço, apesar da gente já ter aí 5 gerações de dobráveis com a Samsung, com a Motorola 4 gerações, talvez o fator preço seja o que causa maior problema aqui. Nós temos o Z Flip 4 hoje, essa versão aqui com 128 GB de armazenamento interno no site oficial da Samsung por R$ 6.999. Mas saindo aqui do site oficial da Samsung e indo para os grandes varejistas, nós encontramos ele por menos de R$ 4.000. E aí você começa a colocar na ponta do lápis essa questão, mais os 4.000 você também começa a olhar para um S23, por exemplo, ou para um S22 Plus, por exemplo, e você não tem a experiência dobrável, mas tem as câmeras mais versáteis, e aí você que tem que decidir a questão do que melhor vai te atender. Mas se você quiser ter a experiência de utilizar um dobrável no seu dia a dia, é bem bacana, é bem interessante e, enfim, fatalmente vai chamar a atenção no teu dia a dia. Se você utilizar muito smartphone na rua, vai chamar a atenção. Isso é fato. Vão perguntar, vão querer olhar e tudo mais. Aqui no Rio de Janeiro não é muito legal. Mas, brincadeiras à parte, aliás, é sério, mas né, obviamente que a gente tem que ter todo tipo de cuidado quando está utilizando um smartphone na rua, em qualquer lugar que a gente vá. Mas essa questão de preço, quando a gente acha ele R$3.000 a menos num site sem ser o oficial da marca, o oficial da Samsung, a gente começa a questionar que vale a pena, mas a gente tem já um grau de depreciação bastante alto aqui, de um ano para o outro. Então é uma outra coisa que a gente deve pensar, porque uma hora você vai querer vender para comprar o próximo. Aí ou você utiliza os serviços de troca para você inteirar uma grana e comprar o próximo e enviar esse para a Samsung, ou você tenta vender ele aí no mercado da maneira que todo mundo vende, né? Ou no boca a boca, ou com amigos, ou sei lá, OLX, Mercado Livre, e vende ele para talvez comprar o smartphone de próxima geração. É isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Temos aqui o Galaxy Z Flip 4 se despedindo do canal TechPlace Brasil. E é isso. Vou fazer a mesma coisa. Me despeço aqui. Tchau, tchau.